Olá, então vamos começar a nossa terceira parte da aula de hoje. E aqui vamos fazer uma revisão da função exponencial. Vamos só lembrar o que é uma função exponencial, né? Qual que é o formato dela. Então, a expressão dela ela é bem simples. Então a expressão geral de uma função exponencial é dessa forma: f de x igual a elevado a x. Tá? Então, onde o que está acontecendo? Onde o a é um número positivo. Tudo bem? Onde A é um número positivo. Então, essa aqui é uma expressão geral para uma função exponencial. Então, a partir do momento que você tem um A definido, né, um A sendo positivo, é a função que pega o valor x e associa o elemento A elevado a x. Então, algumas propriedades, né, só lembrando, então, o A elevado a zero é sempre 1, tudo bem? Qualquer número elevado a zero vai dar sempre 1. O a elevado a n, o que é a interpretação do a elevado a n? Era o a multiplicado por a, multiplicado por a, multiplicado por a, n vezes. Tudo bem? Então, quando você eleva o cálculo f no número inteiro, no número natural, por exemplo, n, a elevado a n quer dizer a vezes a vezes a vezes a, n vezes. Né? Se você pegar e elevar um número natural, um número inteiro negativo, né, o a elevado a menos n, onde n é positivo, isso aqui é nada mais do que eu fazer o 1 dividido por a elevado a n. Tá? Então a gente só está vendo as propriedades assim, básicas de exponenciação. E se você elevar para um número racional, p sobre q, então isso aqui na verdade é a raiz q do a elevado a p. Tudo bem? Então a elevado a p sobre q é igual a raiz q de ordem q do a elevado a p. Tá? Então isso aqui são as propriedades básicas assim, né, de exponenciação. E vocês veem que calcular essa função para números racionais faz sentido, né? A gente sabe como é que faz. E depois, como é que, na verdade, se generaliza isso, né, para número real? Você, do fato que você consegue calcular no números racionais, você consegue estender isso para todos os números reais, tá? Então, na verdade, tem todo um processo aí no meio do caminho, tá? Que, que não vão fazer agora, mas você consegue de forma natural estender, né, todo esse espaço aqui que a gente fez de exponenciação de um número, até chegar aqui, a gente chegamos então a uma exponenciação por um número racional, e daí você consegue expandir também essa exponenciação para o número irracional. Tá? Bom, mas as propriedades básicas são essas daqui, e aí esse aqui acaba sendo uma forma geral de uma função exponencial. Tá? Tem mais coisa? Tá? Como que é o gráfico de uma função exponencial? Então, por exemplo, como é que seria o gráfico da função f de x igual a 2 elevado a x? Tá? F de x igual a 2 elevado a x. Então, se você plotar o gráfico dela, vai ter uma expressão dessa forma. Né? E é uma coisa bem natural, ela começa bem pequena, né? Os valores são bem pequenos, mas a exponencial tem essa propriedade que ela começa a ficar com valores altos muito rapidamente. Tudo bem? Pontos importantes, como foi mencionado ali na introdução sobre função exponencial, para qualquer que seja a função exponencial que você tomar, esse ponto aqui onde está cruzando o eixo y, a gente sempre sabe qual que é, tá? Então, opa. Então esse aqui é o eixo y, né? Esse aqui é o x. Esse ponto aqui, ó, onde que está cruzando o eixo y, a gente sempre sabe em que altura que é a altura sempre 1, tá? Aqui sempre é 1. Então ele cruza o eixo y sempre na altura y igual a 1. Por quê? Porque é o zero, né? O x igual a zero. Sempre quando você fizer qualquer elemento elevado a zero, vai dar 1. Então f de zero vai ser 2 elevado a zero, que vai dar 1. Por isso que ele sempre cruza aqui no ponto 1. Tá? Então isso é uma informação importante. A segunda pode parecer, né, que aqui está indo para zero, né? Aqui pode estar indo para zero,
Mas se eu pegar e der um zoom aqui nessa área, eu vou dar um zoom nessa área. Se você der um zoom nessa área, né, você vê que na verdade está bem longe de zero, né? Então o que eu fiz? Eu peguei essa, cadê? Peguei só essa parte aqui, tá? E dei um zoom aí ficou esse gráfico que está aqui, tá? Então de novo, né, só lembrando então, é a mesma função, né? Eu só cortei um parte ali do gráfico. Sempre eles vão cruzar aqui no y igual a 1. Mas pode parecer aqui no gráfico, né, que como ele está um pouco longe, né, que a função tá indo para zero. De fato está indo para zero, mas ela não vai assumir o valor zero, tá? Tá. E função exponencial, né, é uma função que com certeza nesse último ano ela foi citada bastante vezes, porque de alguma forma ela estava relacionada assim ao crescimento de casos de Covid no Brasil, né? Então sempre se falava, principalmente no começo ali da pandemia, que as taxas de infecções estavam aumentando num ritmo exponencial. Por que isso, né? Porque se você olhar aqui a nossa função exponencial, o que que ela acontece, né? Se você pensar, pensa no eixo x como sendo o eixo relacionado ao tempo, tudo bem? Então, o eixo x você pode pensar como você pode pensar no eixo x aqui como sendo o tempo, tá? Então, à medida que você vai para lá, nessa direção, se caminha nessa direção para lá, o tempo está aumentando. Então, é bem característico, né, dessas propagações, principalmente de bactérias, de crescimento de bactérias ou mesmo de contágio, que o quê? No começo, ele é bem devagar, tá? Por exemplo, os casos, vocês devem lembrar, né, que a gente foi no ano passado, que os casos de coronavírus no Brasil, eles começaram de forma bem, uma taxa de crescimento que parecia, taxa de crescimento não, mas o número de casos parecia que começou de forma baixa, né? Você teve um caso, acho que foi lá em março, lá pro dia 12 de março, alguma coisa assim. Aí o segundo caso só foi aparecer lá, pelo menos publicamente, assim, né? Eu acho que depois de uma semana, mas aí depois o terceiro caso já foi um pouco mais rápido, né? Foi depois de 2 dias. Aí o quarto caso já foi bem mais rápido ainda, o quinto foi mais rápido ainda. Então essa característica, né? Que ele começa crescendo, meio de certa forma devagar, mas de repente explode o crescimento, tá? Então é isso que se temia, né? Que no caso do coronavírus isso fosse acontecer. E você vê que uma parte aqui do começo meio que parece essa curva que a gente estava olhando para cá, né? Então ó, começou bem baixo aqui, se você olhar dessa forma, esse gráfico, né? Ele começa baixo, mas depois ele começou a crescer bem aqui, né? Tá? Então você pode pensar que no começo, pelo menos até vamos dizer assim, até esse período que está aqui, mais ou menos, o crescimento você pode pensar que foi de forma até que meio que exponencial, né? Que começou em março, os casos foram bem poucos, né? Foram bem baixos, bem baixos, bem baixos, mas aí a partir de maio começou a crescer, crescer, e aí começou a crescer muito rapidamente, né? Porque aqui, ó, por exemplo, ó, né? Você vê que são casos acumulados, né? Mas ó, até junho, de março a junho, os casos estavam ali abaixo de 1 milhão, né? Isso? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. É isso? 1 milhão. Tava ali abaixo de 1 milhão. Só que aí depois, ó, desse ponto pra cá, que foi questão de 3 meses, né? Dobrou. De 1 milhão, ele acabou chegando a 2 milhões, tá? Então, esse tipo de comportamento, comportamento que nesse caso aí era o caso de contaminados, ou esse tipo de comportamento no sentido assim explosivo, geralmente ele segue esse crescimento exponencial, tá? Claro, a partir de um certo momento, né, houve um maior controle, uso de máscara, distanciamento, quarentena, tudo mais, que fez com que a taxa de crescimento acabasse ficando, se a gente lembrar bem das nossas aulas, ficou parecido com uma curva do tipo função do primeiro grau, tudo bem? Então, daqui para cá parece que fica mais parecido com uma função do primeiro grau. Porque se os casos, se fosse, não tivesse nenhum tipo de medida restritiva, nada para impedir o crescimento, provavelmente a curva teria assumido uma característica bem mais exponencial, né? Provavelmente teríamos alguma coisa bem
um pouco bem mais complicada, né? Subindo de forma mais exponencial, né? E aí, como vocês podem ver no nosso gráfico, se é uma subida bem exponencial, é bem mais complicado, porque os casos vão subindo muito mais, né? Então, é claro, aqui teve, a partir de um certo momento, teve assim, um maior controle maior controle para conter, né, a expansão do Covid-19. Então, de exponencial, ele começou a se tornar mais linear, e no linear o crescimento é um pouquinho mais devagar, né? E também, né, dentro de toda essa questão da pandemia, do coronavírus, teve, em algum momento não surge, né, bastante essa palavra, que é a taxa de reprodução. E para quem estava lendo um pouco mais essa questão de notícia e tal, e eles falam que a taxa de reprodução é sempre bom quando a taxa de reprodução está menor do que 1. É um número menor do que 1. Porque se é maior do que 1, você ainda vai ter o crescimento, né, do número de contágio, e se a taxa de crescimento é menor do que 1, você vai ter um decaimento no número de contágios. E qual é a interpretação disso, né? A gente pode interpretar da seguinte forma, né? Ó, como a gente pode interpretar essa taxa de reprodução? A gente pode interpretar como sendo esse valor aqui, esse valor A, tá? Não é exatamente isso, mas a gente pode abstrair um pouco e tentar, só para entender um pouco mais nosso estudo que estamos fazendo de função exponencial, a gente pode tentar entender como taxa de reprodução como sendo esse valor A. Aqui que eu fiz? Aqui tem um esboço do gráfico de várias funções exponenciais, onde eu estou variando quem é esse elemento A. Nesse primeiro conjunto aqui de gráficos, eu variei o A de 0.1 até 0.9. Então são todos valores menores do que 1. E olha que interessante, lembra? Se você for pensar aqui, né, o eixo x como um eixo do tempo, à medida que o tempo vai passando, né, que acaba acontecendo? A sua função vai subindo valores cada vez menores. Nesse caso em que o A está entre 0 e 1. Você vê que isso aqui está caindo, né? Próximo gráfico, eu vou pegar e vou fazer um zoom dessa parte aqui, tá? Se eu fizer um zoom dessa parte, ó, dá isso daqui. O que a gente está observando aqui? Que, então, à medida que o tempo vai passando, ó, olha por exemplo, esse gráfico rosa, né? O rosa representa o A igual a 0.5. À medida que o tempo vai passando, ó, vê como que o valor da função vai caindo cada vez mais. Tudo bem? Então, se você pensar como essa função exponencial sendo a taxa de transmissão do coronavírus, se o A fosse 0.5, à medida que o tempo vai passando, os casos de transmissão vão cada vez ficando menores. Tudo bem? Porque ó, começamos lá no 1, à medida que o tempo vai passando, aqui no x igual a 6, já está ali perto de 0.2, tá? Então as curvas começam a cair bastante, né? A gente pode falar que as curvas começam a cair bastante e cada vez mais eles vão chegando cada vez mais perto do zero. Tudo bem? Porque todas essas curvas aqui são com A, né, esse elemento A aqui, entre 0 e 1. Tudo bem? Então, se você pensar na taxa de reprodução, né, como sendo esse elemento A, se a taxa de reprodução está abaixo de 1, as curvas, né, vão caindo. Né? Isso refletiria que o número de casos de coronavírus vai caindo cada vez mais. Legal. O que acontece se você colocar esses A maiores do que 1? Então, é isso que a gente faz aqui no segundo gráfico. E olha como que muda o padrão, né? Se o A for maior do que 1, então eu coloquei aqui para A igual a 2, A igual a 3, A igual a 4 e A igual a 5. Olha como que mudou o padrão das curvas, né? Das curvas das funções exponenciais. O que está acontecendo agora? Será que eu fiz? Eu fiz um zoom, né? O que está acontecendo agora que dá para ver? Cada vez que o tempo vai passando, nesse segundo caso, cada vez que o tempo passa, observe que os valores vão ficando, na verdade, cada vez maiores. Tá? Então, se você, de novo, pensar esse A como uma taxa de reprodução, e essa taxa de reprodução sendo maior do que 1, por exemplo, ó, vamos supor que seja igual a 5, ó, nesse caso aqui. Para A igual a 5, que é essa curva vermelha, olha como que os casos vão acabar aumentando, né? Tá, então, partiu de 2, foi para 3, 4, 5, e
Se você aumentar aqui o eixo, aumentar aqui a amostra, né? Aumentar o eixo que eu estou mostrando, olha como vai ficando, ó. Cada vez ele vai subindo com velocidade e vai subindo de forma bem rápida, né? Então imagina se a taxa de reprodução ficasse, por exemplo, em 5, então o número, hipoteticamente, né? Então o número de infectados por corona ia subir de uma forma assim bem explosiva, né? Como que está mostrando aqui por essa função exponencial representada por esse gráfico aqui vermelho. Tudo bem? Então é um jeito bem interessante como a gente pode interpretar o que quer dizer aquela taxa de reprodução do coronavírus e por que é importante que ele fique abaixo de 1, né? Porque se ele ficar maior do que 1, acontece esse tipo de coisa, né? O contágio acaba crescendo de forma exponencial. Tá? Tá. Bom, então, isso, com aqueles exemplos que a gente viu, acaba nossa revisão da função exponencial. E agora agora parte para ver o que é a função logaritmo. E aí, o jeito mais simples de pensar na função logaritmo é pensar que ela é a inversa da função exponencial. Então, o jeito de pensar na função logaritmo, né, é pensar que ela é a inversa da função exponencial. Então, o que é uma função logarítmica? Então, uma função logarítmica, qual que é a expressão dela, né? É uma expressão dessa forma aqui, né? F de x é igual ao logaritmo de x na base a. Onde agora o a vai ser maior que 0 e o a tem que ser diferente de 1. Tudo bem? E só lembrando, né? Lembrando lá, o que é essa operação de logaritmo, né? E por que eu estou colocando aqui que ele é inversa da função exponencial? O que era o logaritmo de b na base a? Então, o logaritmo de b na base a, né, o que está escrito aqui, o logaritmo de b na base a é igual a c. Quando isso aqui ocorria, isso ocorria sem somente ser o a, que é o cara que está aqui embaixo, né? O a elevado a c tem que ser igual a b. Tudo bem? E a gente chamava o número a como base, o número b ele é o logaritmando e o c é o logaritmo. Tudo bem? Tá, então, logaritmo de b na base a é igual a c, c e somente c, o a elevado a c, então o a elevado a c, o a elevado a c tem que ser igual ao b. Tudo bem? Então, a elevado a c tem que ser igual ao b. Tá? Então, isso aqui, só lembrando, né, o que era essa operação de logaritmo. Né? Aqui só a nomenclatura, né? O elemento a é chamado de base, o b é o logaritmando e o c é o logaritmo, né? É o resultado. Como exemplo, né, só para a gente reviver um pouco isso, né? Reviver assim na memória. O que é o logaritmo de 8 na base 2? É 3. Por que é 3? Por que é 3? Porque se você pegar o 2 e elevar o 3, dá 8. Tudo bem? Porque 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. Tudo bem? Então, por isso que a gente pode escrever que logaritmo de 8 na base 2 é 3. Próximo. Logaritmo de 9 na base 3 é 2. Por que é 2? Porque se pegar o 3 e elevar a 2, dá justamente o 9. Tudo bem? Legal? Então, por isso que, na verdade, a gente vê o logaritmo como uma inversa da exponencial, né? Se você olhar a exponencial f de x igual a 3x, o que você está fazendo? Você está encontrando o valor de x, tá o quê? O f de x seja igual a 9. Mas quem é 9? 9, na verdade, é o 3 elevado a x, né? O f de x, desculpa. O f de x é o 3 elevado a x. Então, você quer encontrar o x, tá aqui, quando você troca
você quer encontrar o x, tal que torna essa igualdade aqui verdadeira. Tudo bem? Então, só lembrando o que é o logaritmo, né? E assim, o logaritmo ele pode parecer uma operação assim não muito usual, né? Mas ele pode aparecer de forma no dia a dia, né? Com o seguinte exemplo, né? Suponha que um cliente, né, está num banco, né? Suponha até que você trabalha num banco e um cliente aplicou 5 mil em uma poupança. Essa poupança rende 10% ao ano. Poupança que rende 10% ao ano. Aí, após X anos, o cliente recebeu esse valor aqui. É 23.865, né? 23.865. Aí a pergunta é, quantos anos durou essa aplicação? Né? Quantos anos durou essa aplicação? Aí, se você fosse fazer toda a equação que está aqui por trás, o que você teria que fazer, né? Então, seria assim, ó, seria a pessoa aplicou 5 mil, né? 5 mil. Aí, ela aplicou esse dinheiro a 10% a juros compostos. Como é que você faz a continha para saber daqui a tantos anos X quanto a pessoa vai receber? Né? A continha é assim, né? Você tem que fazer esse 500 multiplicado pelo rendimento. O rendimento vai ser esses 10%, tá? Então você vai fazer 500 multiplicado pelo seu rendimento, que é o 1 mais 10%. Então vai ficar 1,1%. Tá? Então 500 multiplicado por 1,1 te dá o retorno da poupança em um ano. Tudo bem? Então 500 multiplicado por 1,1, né, que esse 1 daqui vem dos 10%. Se você só fazer essa conta, isso aqui te dá o retorno em um ano. Mas a gente não sabe exatamente quantos anos ele aplicou, né? Então a gente vai chamar isso aqui, quantos anos que ele aplicou, a gente vai chamar simplesmente de x. Então 5.000 multiplicado por 1,1 elevado a x dá quanto que você vai ter quanto você vai ter na sua conta final depois de x anos. Depois de X anos, ele está falando que o cara conseguiu tirar esse dinheiro, 23865, né? Que é o 23.865, tá? Então é essa conta aqui que a gente tem que resolver, né? Então se você quiser, você pode passar os 5 mil para lá, então vai ficar assim, ó, vai ficar 1,1 elevado a x tem que ser igual a 23.865 dividido por 5 mil. Tudo bem? Tá? Tá legal? Tá, mas olha, o x está aqui em cima, né? Como é que você resolve isso? A solução para isso é o quê? Como você expressaria isso aqui na forma de logaritmo, né? Então, você quer saber um número que 1,1 elevado a esse número dá como resultado isso que está aqui. Então, o que você quer saber é qual que é o Então, esse x, na verdade, você pode escrever assim, ó. Você pode escrever o x como sendo o logaritmo de 1,1 desse número que está aqui. Deixa eu só ver, o 23.865 dividido por 5.000. Isso aqui dá mais ou menos 4,773, tá? Então, na verdade, você está fazendo um logaritmo de 4,773 na base de 1,1. Tá? Então, é um problema assim do tipo bem prático, né? E é onde que aparece a função logaritmo. Tá? E outro jeito de ver é o seguinte: pega né?
Se você plotar a função logaritmo de x de 1.1, vai ser uma curva dessa forma. Tá? Outro fato interessante, toda curva logaritmo, né, ele sempre vai acabar passando aqui no 1. Por quê? Porque quando você coloca o logaritmo de qualquer coisa e você colocar no x o 1, o logaritmo, o que eu estou querendo dizer é, o logaritmo em qualquer base do 1 é sempre 0. Né? Por quê? Porque a elevado a 0 dá 1. Então, o que vai acontecer é que no 1 toda função logaritmo sempre vai assumir o valor 0. Então, a gente sabe que a curva logaritmo sempre vai passar no ponto 1. No ponto 1, o valor dele da função é sempre 0. Então, a curva vai sempre cortar o eixo das abscissas no ponto x igual a 1. Tá? Então, o nosso problema que a gente quer encontrar ali, então, essa aqui é a nossa curva... nossa curva logaritmo, né? Logaritmo de x na base de 1.1. O que você quer encontrar? O x, no nosso caso, era o 4.773. Eu só plotei aqui o gráfico, né? No ponto 4.733 era isso. E aonde ele encontrou o gráfico, que é exatamente nesse ponto aqui de cima, então o valor em ano vai estar por aqui, entre 10 e 20 anos, tá? Acho que eu coloquei a resposta em algum lugar. Não, não coloquei. Ah, coloquei. Não coloquei, tá? Então, quantos anos ele vai precisar? Ele vai estar em torno daqui, vai entre 10 e 20 anos. Podia ter colocado o valor exato aqui, mas eu não coloquei. Tudo bem? Então, o logaritmo era só um exemplo prático da onde que surgem as funções logaritmos, né? É legal. Bom, então aqui a gente já tem um plot. Esse aqui é um exemplo de uma função logaritmo. E, de novo, né, vai variar bastante de acordo da base, tá? Então, essa base aqui é uma base maior do que 1. Tá? Então, o logaritmo ele vai ter essa expressão, o gráfico dela vai ter essa forma. Aqui sempre vai passar no ponto 1, como a gente já mencionou. Aqui um outro exemplo, né, no 2. Aqui a gente sempre sabe, de novo, né, só refrisando, onde que ele está cortando aqui é justamente o ponto 1. Né? É o ponto 1. Então, esse aqui é o gráfico da função logaritmo de x na base 2. Agora, se eu pegar uma base, a base for um número menor do que 1, o gráfico dela vai ter uma expressão dessa forma, então ela vai ser decrescente, né? Então aqui ela é crescente, quando a base é maior do que 1. Quando a base é menor do que 1, a função é decrescente, mas isso, para esse ponto não importa, é sempre aqui vai ser 1, né? Onde ele está cortando é sempre 1. Tá? E aqui eu plotei só alguns exemplos, né, para a gente ver da função logaritmo. Então, se você fazer a função logaritmo, né, onde a base, né, sua base, são elementos maiores do que 1, então as funções são sempre crescentes, tá? Elas sempre crescem. Por outro lado, se você colocar valores de A menores do que 1, aqui eu coloquei alguns exemplos, né, o 0.1, 0.3, 0.5, 0.7, então as funções são sempre decrescentes, tá? Então elas começam aqui no alto, mas depois elas vão caindo, porque elas são funções decrescentes. Tá? Então esse é o comportamento, esse é um gráfico, né, o comportamento da função logaritmo, que a gente vê, na verdade, como uma inversa da função exponencial. Tá? Bom, isso que eu tinha passado nessa revisão de função exponencial e logaritmo. E a gente conclui então a aula de hoje. Até a próxima aula.